boa tarde a todos que estão assistindo ao vivo. Obrigado por vocês reservarem o tempo de vocês em plena quarta-feira à tarde para estar aqui me ouvindo. Muito lisonjeado. Para quem está assistindo essa aula na posteridade, afinal ela fica gravada e vai lá para o nosso canal Educacional da Performance no YouTube. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Obrigado por você também ter parado o seu dia para assistir essa aula. Bom, não, o braço educacional da performance ele vem se fortalecendo cada vez mais, né? E eu acho que essa é uma missão muito nobre, muito importante que a marca tem, que é levar conhecimento ao prescritor, médico, nutricionista principalmente, né? Para que nós possamos, como prescritores, atingir o consumidor final, educando, tirando dúvidas e auxiliando. E como todas as outras que nós fizemos aqui e presencialmente aí pelas capitais do Brasil, a nossa ideia aqui não é falar de produto. A nossa ideia aqui é falar sobre ciência, tá? Utilizando estudos científicos e argumentos técnicos aqui a nosso favor. Afinal, essa é a missão da Performance Nutrition enquanto marca, tá bom? Patrícia fez uma apresentação, para quem não me conhece, então, sou Nicastro. Tá aqui no finalzinho do slide, eu mostro depois no último de novo a minha rede social, para quem quiser acompanhar o trabalho, o meu e-mail, para quem ainda usa e-mail, está aqui para vocês. Essas são hoje as minhas funções, né? Hoje eu sou coordenador e sócio da Care Club, tenho algumas especializações, sou professor de pós-graduação, de alguns cursos atualmente da Plenitude e do INADES, e sempre por aí nos congressos encontrando com vocês. Nós vamos falar de um tema hoje um tanto quanto delicado, né? Porque é um tema que gera bastante dúvida, mas como tudo, né? Se a gente parar para estudar com calma, pensar e deixar um pouco o nosso ego e a vaidade de lado, tudo fica mais simples e mais fácil. A gente vai falar de pré-treino e, consequentemente, de termogênicos também, tá? Eu gosto muito de começar a aula fazendo um pouco uma reflexão, tá? Um pouco sobre o que é ciência e o que de fato é empirismo. Empirismo é aquilo que a gente escuta as pessoas dizerem assim: eu fiz e funciona, eu conheço gente que faz e funciona, tem quem tome, a pessoa lá da minha família tomou e emagreceu. Nossa, um amigo meu tomou e a força dele aumentou. Isso é empirismo, né? Isso não tem comprovação nenhuma. É um relato, é uma conversa qualquer. A ciência não é assim. A ciência tem metodologia, né, para testar e avaliar as coisas. Porque tudo, na verdade, depende, né? Se tudo o que a gente for perguntar a respeito de nutrição esportiva e suplementação, a resposta mais conveniente é depende, né? O suplemento ele é eficaz? Depende. Depende para quem, como, quando, quanto, né? Tem uma figura que eu gosto de mostrar bastante faz uma analogia a isso, que é sobre um cobertor. Então, um cobertor serve para cobrir, mas ele cobre todo mundo? Não sei, depende. Depende do tamanho do cobertor, do tamanho da cama, do tamanho do sujeito. Então, se para um objeto inanimado já depende, imagina para uma coisa que envolve variável biológica, genética, ambiente. Imagina, o depende é muito maior do que para um cobertor, né? Então não tem resposta certa, nem sim, nem que não, né? E também não tem essa história de suplemento, esse suplemento não serve para nada. Falar que um suplemento não serve para nada é porque você sabe tudo. E se você sabe tudo, então você já leu tudo que tem disponível, todas as informações publicadas. Eu acho muito difícil isso acontecer. É muito mais bonito quando a gente fala até onde vai o meu conhecimento, eu desconheço o efeito. Aí você se colocou como um limitador, né? Até onde eu sei, isso não é tão legal. Até onde eu sei funciona para isso. Aí você se colocou uma variável limitante, né? Mas você não é senhor da razão como ninguém aqui é, tá? Para a gente falar com a ciência embasando, a gente precisa ter cuidado, né? E sempre saber, porque não são todos os estudos também científicos que são publicados em boas revistas, com boas metodologias, boas revisões, bons fatores de impacto, análises estatísticas favoráveis, não são, né? A gente também tem que criar o senso crítico em cima dos trabalhos que nós estamos lendo, né? Então, alguns critérios que já nos ajudam a definir se aquele estudo ele é interessante ou não é como ele foi feito, né? Se é um estudo laboratorial, por exemplo, se é um estudo
feito com poucas pessoas, com pouco mais de pessoas, ou se é um estudo que já parte para um grupo populacional grande, a fim de testar, por exemplo, eficácia e segurança da suplementação. Isso aqui seria o ideal que existisse para todo mundo, tá? Mas não é, não existe, tá? Para algumas questões, a gente ainda se limita aqui a dados de fase 1 e 2. Fase 3 a gente ainda não tem para tudo, tá? E a gente não pode também se pautar em estudos experimentais, rato, célula, estudos em modelo animal, para falar de recomendação para ser humano. Seria extrapolar demais, né? Aí é forçar muito a amizade. Então a gente tem que se pautar no mínimo aqui em estudos em humanos, tá? É isso que a gente vai fazer na aula de hoje, tá bom? E tentar seguir alguns critérios que favoreçam um bom desenho experimental, né? Então, para quem não conhece, esse aqui é o Consorte, publicado no ano de 2010. É uma diretriz de como conduzir estudos clínicos, né, randomizados, né? Randomizado significa que esse estudo ele é aleatório. Você pegou 10 pessoas, você jogou 5 para cada lado, sem olhar quem é quem, e você viu que, na média, esses grupos são iguais. Sorteio. Isso é um estudo randomizado, aleatório. Mas aí ele tem que seguir mais algumas coisas. Ele tem que, de preferência, ser duplo cego. Tá? O pesquisador não sabe o que as pessoas tomam, nem as pessoas sabem o que estão tomando. Ele tem que ser controlado por um bom placebo. Então, existe uma série de critérios que fazem com que a gente valide ou invalide aquela determinada conduta, suplemento, exercício, fármaco e etc. Isso para a área da saúde vale como um todo, tá? E quando a gente fala de termogênicos, o assunto é curioso, né? A gente está falando de gasto energético, né? Cabe uma reflexão filosófica um pouco em cima disso, né? Termogênicos, bom, suplementos que nos fazem gastar energia, termo, temperatura, aumentar a temperatura do corpo. Então, esse seria o efeito esperado. Um termogênico, ele não foi feito para te deixar pilhado, acelerado. Isso não é termogênico, isso é estimulante. É diferente. Eles podem ser as duas coisas. Mas termogênico, na essência, termogênico, gerador de temperatura. É aquilo que faz você aumentar a temperatura corporal e isso reflete no teu gasto calórico, tá? Mas se a gente for parar para pensar, nós não somos feitos para isso, né? Nós temos toda a nossa maquinaria genética arquitetada, construída para o contrário. Nós somos feitos para guardar energia. Se não fosse assim, os índices de obesidade, etc., estariam diminuindo e não crescendo. E se termogênico fosse a solução para tudo, a gente teria achado a cura da obesidade. Talvez. E não é assim, tá? Então isso prova que, primeiro, não é nenhum milagre, não é para todo mundo. Existem formas de se entender isso e de se aplicar no dia a dia de cada um. Tudo bem não acreditar, não é crime nenhum. E tudo bem acreditar também, desde que a gente faça isso com bastante contundência, bom senso, tá? E não fique gerando protocolos que você reproduz para todo mundo. Aí não é legal, né? Essa figura aqui, ela ilustra o hominídeo, né? Ou o famoso Homo sapiens aqui, que é o último marco que a gente teve na evolução da espécie, tá? Então a gente carrega toda a herança genética derivada deste marco aqui, né? Só que nessa época nós vivíamos em alto gasto calórico, escassez de alimento. Então era tudo muito favorável para você não acumular energia, não em excesso, tá? Mas você tinha que acumular um pouco de energia ali sim, porque você gastava-se muito e comia-se pouco. E se não se acumulasse energia, o que ia acontecer? O óbito, né? Então o nosso organismo, a nossa maquinaria genética toda, ela é orquestrada para guardar energia. Por quê? Para esses dois motivos aqui, para sobreviver e para reproduzir a espécie. Tá? Então nós fomos montados para isso, até hoje. O que mudou de lá para cá? O ambiente. A oferta de alimento hoje é maior, o gasto energético é menor, a incidência de doenças metabólicas se tornou maior, transmissíveis e não transmissíveis, tá? Dos dois lados. Ao mesmo tempo, a exposição que nós temos hoje a xenobióticos também se tornou maior. Então, o ambiente é outro hoje. Não dá para entender que uma dieta parecida com a que esse senhor fazia aí na época das cavernas lá vai funcionar igual hoje, porque não vai. O ambiente é totalmente diferente. Nós continuamos evoluindo sobre essa perspectiva. E o que aconteceu? Nós continuamos guardando energia, né?
Então, quando surgem essas discussões acerca de termogênico, de gasto energético, pré-treino, tudo mais, é muito nobre discutir isso, porque, de certa forma, você está tentando resolver um problema de saúde pública. É uma tentativa, é uma forma de você ter de ajudar alguém, ir contra o ambiente. Ninguém está buscando a solução imediata dos problemas, a gente está buscando um recurso a mais, alguma coisa que possa vir, talvez, para somar para algumas pessoas, porque hoje tudo joga muito contra. Se a gente conseguir ter alguma coisa ali que nos ajude a jogar um pouco mais a favor do nosso lado aqui, por que não? Não colocando a saúde em risco, né? Ninguém está prometendo um milagre da natureza, mas é um recurso, talvez, que possa ser interessante colocar dentro de todo um programa, de uma programação que vai muito além disso, tá? Mas nós temos uma grande questão hoje em dia também, que a gente criou um problema, né, interpretativo, né, que é a diferença de falar de esporte e falar de estética. São coisas distintas, né? Não tem algumas similaridades ali, coisas que se confundem, mas na essência são coisas distintas. Esporte é focar nisso aqui, rendimento, correr mais rápido, pular mais alto, fazer mais força e ser testado quanto a isso. Então, o nutricionista que trabalha com esporte, eu sou um deles, a gente não vê o resultado das nossas condutas no consultório, a gente vê fora. Porque ele não corre lá no consultório, ele não pula no consultório, ele não faz força no consultório. Esporte é rendimento, não é estética. Não sobe na balança, faz bioimpedância, mede percentual de gordura. Isso não é rendimento. Isso é visual, é composição corporal, é morfológico. Esporte a gente vê fora do consultório. Esporte é uma ciência multidisciplinar. Quem trabalha com esporte tem que trabalhar minimamente conectado ali a alguns outros profissionais, tá? O que eu quero no esporte? Eu não estou preocupado primariamente com composição corporal. Me preocupo sim, porque alguns esportes dependem disso. Mas o meu grande foco é trabalho mecânico, aumentar volume de treino, acelerar a curva de recuperação, diminuir a incidência de dano muscular, prevenir lesões, não deixar com que ele fique doente, a imunidade dele tem que ser boa, cuidar da saúde intestinal para criar uma boa base energética, uma boa base de recuperação. Isso é esporte, tá? E aí, onde é que eu vou observar na prática, ali no dia a dia, o resultado do esporte? Nas variáveis de treino. Ele vai começar a treinar melhor, alguma coisa ali nas variáveis de treinamento dele, pode ser volume, intensidade, potência, algo do tipo, vai responder um pouco melhor. E quem vai me dizer isso? É o treinador, o fisiologista, o médico do esporte, né? Estética é outra coisa, tá? Estética a gente foca no aspecto mais morfológico, que é a composição corporal. Ficar bonito, magro, forte, tá? É composição corporal 100%, né? A avaliação não necessariamente ela tem que passar por variável de treino. Ninguém está preocupado se o volume aumentou, mas olhando o abdômen está numa conformação legal, é isso que você queria, né? Teu peso chegou lá onde você queria, a roupa está vestindo melhor, isso é estética, tá? Isso não exige necessariamente uma equipe multidisciplinar, isso o nutricionista sozinho pode conduzir no consultório. Esporte já é uma coisa diferente. Por que eu estou mostrando isso? Porque é aí que a gente vai começando a entender a diferença de pré-treino e termogênico, tá? Vamos lá. Suponha-se que eu tenha uma pessoa que me procure no consultório com a queixa de rendimento, tá? Ele vai correr a maratona de Nova York nesse domingo agora, primeiro domingo aqui de novembro. Ou ele vai correr Berlim em setembro do ano que vem. Ou ele vai fazer o 70.3, que é uma prova de triatlo em São Paulo. Isso é desempenho. O que eu vou fazer com ele? Eu vou, obviamente, fazer manobras dietéticas de periodização nutricional, construir isso junto com um protocolo de suplementação, de acordo com o que ele for precisando ao longo do ciclo, entendendo as variáveis de treino, tá? E vou melhorar o desempenho dele. Ele vai treinar melhor, ele vai ter mais base energética e mais recuperação. E muitas vezes, por treinar melhor, isso vai favorecer a composição corporal dele, ele vai gastar mais energia, ele vai responder melhor ao treino. E aí, consequentemente, a composição corporal vai mudar. Agora, se uma pessoa chega para mim com a queixa de composição corporal, vim aqui emagrecer, vim aqui ganhar massa magra, eu vou fazer talvez as mesmas coisas, o mesmo caminho, com condutas diferentes, obviamente. Vou fazer uma manobra dietética, avaliada ou não, uma suplementação, focando em composição corporal. Mas não necessariamente eu vou ficar olhando para o rendimento dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Desempenho
rendimento esportivo, esporte, leva a uma melhora de composição corporal, mas composição corporal não leva necessariamente a uma melhora de rendimento, tá? Quando eu falo de pré-treino, eu estou falando disso aqui, ó. Eu estou falando de algo que você consome. O nome já diz, ele é sugestivo. Pré-treino, antes do treino, que você consome antes do exercício, pensando em aumentar ou melhorar alguma variável de treinamento. Eu gostaria de treinar melhor. Quando eu falo de termogênico, termogênese, geração de temperatura, isso não vai me gerar aumento de desempenho, mas talvez me gere alguma melhora de composição corporal. Veja como é importante separar o que é esporte do que é estética, porque assim a gente consegue, de repente, acertar um pouco melhor na escolha daquilo que a gente vai trabalhar. Agora, nada impede de um produto, um suplemento, pela mistura de coisas que ele tem, ele ser um suplemento híbrido. Ele pode ser, ao mesmo tempo, um pré-treino e ele pode ser, ao mesmo tempo, um termogênico também, tá? Mas é importante que nós saibamos, quando a gente oferece aquilo, o que a gente está querendo promover. A gente está querendo melhorar uma capacidade, alguma variável de treino, alguma capacidade física ou não. Pouco me importa lá a carga, o volume de exercício. O que eu quero é gastar caloria só. E aí a gente parte para um termogênico. Posso conseguir os dois? Posso. Posso conseguir os dois de uma vez só. É muito provável que você consiga, tá? Mas você precisa saber aquilo que você quer colocar em prática. Onde está a sua ergogenia? É no rendimento ou é na composição corporal? Tá bom? Mas ambos, os dois, quando a gente fala que é a cereja do bolo, que olha o tamanho do bolo e olha o tamanho da cereja. A cereja é o menos importante no bolo. Então, quando a gente fala que é a cereja do bolo, é porque se não tiver bolo, não tem cereja. E o bolo é isso aqui. É a base metabólica, é a base fisiológica. É quando você pavimenta bem o resultado. Você faz uma boa base de tudo aquilo. Se você tem uma excelente base, se você treina bem, se você come bem, se você dorme bem, se você tem uma vida social equilibrada, se você tem uma vida, enfim, além da saúde física, a saúde mental boa, o seu contexto de vida todo ele é muito saudável, e você coloca um ergogênico, pode ser um pré-treino, um termogênico em cima disso, claro que você tem um bom resultado. A atmosfera que você construiu é muito favorável para isso. Agora, a pergunta que eu deixo é: de 10 pessoas que vocês atendem no consultório, quantos é que ao mesmo tempo dormem bem todo, não é dormir bem de segunda a sexta, tá? É ter como estilo de vida, dorme bem todos os dias, come bem todos os dias, se preocupa em ter uma atividade física organizada acontecendo todos os dias, tem uma vida social extremamente equilibrada. Quando chega nessa época do ano, final do ano, ele olha lá para trás em janeiro e fala: caramba, como eu melhorei esse ano, como eu evoluí como pessoa. Quantas pessoas têm essa consciência sobre saúde? Quantas tem? Poucas. Então é claro que isso daqui, muitas vezes a pessoa vai consumir e falar: ah, não me serve para nada, não me ajudou em nada. Obviamente, claro. Você está jogando isso em cima de uma bagunça. O que vai ajudar? Isso aqui é muito pouco para arrumar uma bagunça tão grande que você gera. Não dá para ter vida dupla. Né? Então isso aqui é para poucos, né? Realmente. Mas pode ajudar, como a gente vai ver na aula de hoje. Então tem uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, que é isso aqui, ó. Quanto maior a margem de evolução que você tiver com sono, exercício, vida social, alimentação, menor vai ser a sua necessidade de usar qualquer tipo de suplemento. Agora, se você está com tudo organizado, tudo bem, funcionando bem, e isso já vem ocorrendo há algum tempo, você está me dando uma oportunidade de trabalhar com você outras coisas, tá? E aí que entra a questão do pré-treino e termogênico. Então, os suplementos, embora sejam muito rotulados como culpados, eles são pouco culpados. Na verdade, nós somos culpados, mas é muito mais fácil terceirizar a culpa do que falar que nós somos culpados e assumir as nossas limitações, tá? Olha só como a base fisiológica e metabólica ela é extremamente importante. Isso aqui eu falo que é um estudo que é o bom, bonito e barato, né? Olha só, ele pegou 20 homens de 18 a 35 anos, né, saudáveis, sem nenhuma doença crônica não transmissível, eram fisicamente ativos, faziam 150 minutos de atividade física por semana, não são atletas, portanto, faziam uma ingestão de álcool constante ali, vida social, mundo real, tá?
Só que ele pegou essas pessoas e falou o seguinte: durante 3 dias eu quero melhorar a tua base energética, eu quero que você coma mais carboidrato. Aí a gente está falando de consumir 83% do valor calórico total. E claro, que consumir um valor desse não dá para escolher muito carboidrato que você vai comer, né? Então ele abria a porteira lá para você comer massa, arroz, pão, batata, suco, fruta, etc. Tá? Aparentemente não tinha nenhuma restrição com o tipo de carboidrato. O que ele fez aqui? Ele aumentou a base energética. Só que aí ele pediu para essas pessoas: vocês têm que justificar o que vocês comem. Como? Vocês vão treinar até a exaustão. Vocês vão fazer por onde, vão fazer valer tudo isso que vocês estão comendo. E o que aconteceu depois de 3 dias? A gente já começava a ter significância na alteração de composição corporal. O peso corporal já começava a responder melhor, a massa magra e massa gorda começava a dar sinais aqui, vejam só, de diminuição com 3 dias, ajustando base energética e exercício. Então, olha como a base é importante. Quando você adequa ela, para quem está desorganizado, o pouco já funciona. Então, por isso que não tem necessidade, por exemplo, nessa população, de você aplicar suplemento ergogênico. Esse é o bom senso que o nutricionista tem que ter. Com quem que eu estou falando? Né? Esse cara tem margem para trabalhar ergogenia com ele ou a base dele ainda é bagunçada? Se for, provavelmente isso daqui já vai resolver inicialmente. Mas eu posso também corrigir essa base fisiológica, né? E esperar um tempo, isso virar um hábito, e aí começar a trabalhar com os ergogênicos. Então, quando a gente fala de regulador de lipólise, aqui tem um tecido adiposo, tá? A gente tem uma série de variáveis aqui que podem nos ajudar. As básicas que a gente conhece são exercício, gasto energético, mas a gente vai focar um pouquinho aqui agora na nutrição para entender um pouquinho dessa base dos termogênicos, tá? Quando a gente fala de atividade física, a gente aplicar um recurso associado a ela, a gente pode estar falando dos dois, né? A gente pode estar falando do pré-treino e do termogênico também juntos, ou só do pré-treino, tá? Mas o mais importante é, quando a gente fala de exercício, melhor de capacidade física, o pré-treino é mais importante, tá? Porque ele vai melhorar alguma variável de treino. O termogênico, ele pode vir como um bônus a mais, mas o pré-treino ele é mais importante. Por que aqui no Brasil a gente tem tanta dificuldade assim, hoje acho que talvez menos, alguns anos atrás mais, de enxergar essa diferença de pré-treino e termogênico? Acho que um pouco pela legislação, né? Porque a nossa entidade regulatória aqui, que é a Anvisa, por muito tempo, né, administrou esses compostos, alguns proibidos, ou não podendo misturar uma coisa com a outra. Então a gente pegava lá nas prateleiras das lojas lá suplementos pré-treino termogênico, o que a gente via? Um monte de cafeína encapsulada ou cafeína em pó com o que era permitido colocar junto. Então você via cafeína, 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 mais isso, cafeína mais aquilo, cafeína mais o outro, cafeína, mas era tudo a base era cafeína. Então você olhava e falava, pô, qual que é a diferença? A gente não conseguia enxergar essa diferença tão grande. Quando você tem a oportunidade de viajar para fora do país e ter contato com um outro cenário, com uma outra agência regulatória, que tem um pouco mais de flexibilidade, não sei se isso é bom ou ruim, tá? Mas tem um pouco mais de flexibilidade, você consegue olhar para o produto e falar, isso aqui é um pré-treino. Você consegue olhar para o outro e falar, isso aqui é um termogênico. Essa mistura aqui, ela tem a finalidade de aumentar a temperatura corporal. Essa mistura tem a finalidade de aumentar a base energética, tá? É um estimulante, por exemplo. Esse aqui não é estimulante, esse aqui só é termogênico, tá? Então a gente teve essa confusão por algum tempo, ainda tem, obviamente, mas conforme a gente vai estudando, essas coisas vão ficando um pouco mais claras. A base ainda é importante, né? A base nunca é substituída, porque esse lema do Krebs aqui, do seu Krebs, né, publicado lá atrás, ele falava na publicação dele, né, que a gordura queima numa chama de carboidratos. Isso é bioquímica e não vai mudar, né? Não adianta a gente querer ficar inventando dietas A, B, C, D, E, porque a dieta boa é aquela que você equilibra todos os macros e a pessoa faz. Essa é a melhor dieta que existe, né? Veja só, para você gastar gordura, né, a gente tem que liberar ácido graxo, né, quebrar o triacilglicerol, a gente vai ver isso já já. E esse ácido graxo ele vai ser disponibilizado aqui no ciclo na forma de acetilcoenzima A. Para esse ciclo girar, para o ciclo de Krebs fazer a produção de energia, geração de ATP, você precisa que esse acetil-CoA se conjugue na proporção de 1:1, ou seja, precisa ter na mesma proporção de acetil-CoA um outro intermediário chamado oxaloacetato. E da onde que vem o oxaloacetato? Olha só, do carboidrato. Por isso que a gordura queima numa chama de carboidrato. Você ficar jogando um monte de oxaloacetato aqui e não ter acetil-CoA,
não ter, você jogar um monte de acetil-CoA e não ter oxaloacetato, você limita o gasto de gordura. Ah, mas eu posso promover a formação de acetil-CoA a partir de aspartato. Sim, é um aminoácido que está dentro do músculo. Aí como é que você vai fazer isso? Você vai perder massa magra, você vai entrar em proteólise, você vai quebrar a proteína muscular para começar a produzir oxaloacetato. Por isso que o melhor combustível aqui para ajudar você a gastar gordura chama-se carboidrato. Tá? Duas etapas são importantes. A primeira é a chamada de lipólise, a outra é chamada de beta-oxidação. Usar gordura como fonte de energia envolve duas etapas. Uma é a lipólise e a outra é a beta-oxidação. O que é a lipólise? É você vir aqui e quebrar essa molécula de triacilglicerol, que nada mais são do que três ácidos graxos mais um glicerol. Quem faz isso é uma enzima chamada lipase. Lipase quer dizer que ela quebra lipídio, hormônio sensível. É a LPS. LHS, LPS, depende da tradução da literatura, tá? Para você ativar essa lipase hormônio sensível, tem uma cascata de sinalização, dependente muito de fosforilação, tá? Grupos fosfato, que vai passando sinal, são proteínas quinase, como está resumido aqui, e você pode estimular essas proteínas quinases a partir do AMP cíclico, tá? Então, boa parte dos efeitos da cafeína, por exemplo, eles estão aqui dentro dessa cascata de sinalização, né? Eles estimulam alguma dessas proteínas para fazer a ativação dessa lipase hormônio sensível e fazer a quebra. Mas você quebrar a gordura não significa que você gastou gordura, significa que você desmontou ela. Significa que você jogou ela na circulação. Então vai sair, vai cair no sistema, ali no sangue, três ácidos graxos mais um glicerol. E para onde isso vai? Para onde o fluxo sanguíneo mandar. Agora nós estamos em repouso. Se você quebrar essa gordura, provavelmente vai chegar alguma coisa no músculo, sim, que é onde a gente queima mais, mas vai chegar no fígado também alguma coisa, vai chegar nos rins, é onde o fluxo sanguíneo mandar, tá? Quando a gente fala de consumir isso próximo do exercício, tentar estimular esse processo próximo, é porque o fluxo sanguíneo está todo ali, majoritariamente direcionado para o músculo, tá? Então, esses procedimentos estéticos que visam a quebra de gordura, por exemplo, é isso que eles fazem, ó. É isso que vocês estão vendo na tela. Eles quebram a gordura, mas não quer dizer que ela está sendo gasta, utilizada. Quer dizer que você quebrou, liberou. E para onde ela vai? Para onde o fluxo sanguíneo mandar, tá? A proteína que faz o transporte de ácido graxo é a albumina, tá? A albumina sérica. Então, olha só, isso aqui é uma situação de repouso, né? A gente tem a albumina aqui, que é essa molécula preta, transportando o ácido graxo, que é essa molécula aqui mais... A albumina é essa cinza, ácido graxo é a molécula preta, tá? Então, olha, estou em repouso, não tem tanto ácido graxo assim para eu transportar, tá vendo? Ó? Então, a albumina tem uma afinidade maior pelo triptofano. Então, ela começa a transportar mais aminoácido do que gordura. Quando a pessoa se submete, por exemplo, ao exercício, e ela faz esse processo de lipólise, que é a quebra da gordura, não é o gasto de gordura, é a quebra. Ela libera mais ácido graxo para a circulação. Aí a albumina começa a soltar um pouco do triptofano para dar preferência para transportar esse ácido graxo. Onde é o melhor lugar para ela colocar isso? No músculo, porque é a organela que tem mais mitocôndria. É onde a gente consegue gastar mais esse ácido graxo, tá? Isso aqui é a segunda etapa, é o transporte de ácido graxo, tá? A terceira etapa é o que a gente chama de beta-oxidação, que é você usar. E olha só como que isso funciona, né? O ácido graxo, ó, ele vai chegar lá no seu músculo para ser gasto dessa maneira, ó. LC-acil-CoA. LC quer dizer long chain, é um ácido graxo grande, de cadeia longa. Aí qual que é o primeiro trabalho que a gente tem que ter? Colocar isso aqui para dentro da mitocôndria. Então essas duas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, são as membranas mitocondriais. É a membrana mitocondrial externa e a membrana mitocondrial interna. Nesse espaço intermembrana aqui, a gente tem algumas proteínas de transporte, chamadas de CPT1, CPT2 e CACT. O que são essas proteínas, proteínas, né? Vamos chamar assim. São proteínas transportadoras que dependem de carnitina para funcionar. Então, olha só que interessante, né?
Esse ácido graxo, ele chega aqui Aqui é o sarcoplasma, ou citoplasma do músculo, tá? Aqui a gente está vendo dentro da mitocôndria. Então, ó, ele entrou aqui dentro do músculo, só que tem um problema. Esse CoA que ele carrega aqui, ó, ele não consegue passar a membrana mitocondrial, ele é impermeável. Então, essa primeira enzima aqui, chamada de CPT1, o que que ela faz? Ó? Ela remove o CoA. Então, ela tira esse CoA. Aí ele passa a ser, ó, LCAC, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Ele só abreviou o acil aqui, ó. LC, long chain, AC de acil, tá? Aí vem uma segunda enzima, que é essa CACT aqui, e pega esse ácido graxo sem o CoA e joga ele para dentro da mitocôndria. E aí ele chega aqui assim, ó, do mesmo jeito, ó, LCAC. Só que para você oxidar a gordura no ciclo de Krebs, você precisa formar acetil-CoA. Esse CoA que ficou aqui fora, ele não entra. Ele está aqui e vai ficar aí fora. Aonde está o CoA que vai receber? Dentro da mitocôndria. É o CoA que você produz lá dentro. E quem que devolve o CoA para esse ácido graxo aqui? É uma enzima chamada de CPT2. Aí ele volta a ser, ó, exatamente o que ele era, ó, LC-acetil-CoA, quando ele chegou. Então o processo de você, olha como é trabalhoso gastar a gordura. Por isso que não tem milagre, porque dá trabalho. Para você gastar gordura, você tem que ir lá, quebrar a gordura, liberar 3 ácidos graxos, mais um glicerol, transportar através da albumina, isso vai entrar no músculo, tem que desmontar a gordura, tem que tirar o CoA para colocar ela para dentro, aí tem que montar de novo, tem que devolver o CoA, aí ela tem que entrar na beta-oxidação até chegar no ciclo de Krebs. Ufa! Quantos ATP eu gastei aqui para explicar isso? Imagina quanto que gasta lá. Dá trabalho. Não é tão simples, né? E aí, por isso que o pessoal falava-se tanto da carnitina. Ah, se eu ofertar mais carnitina, essas enzimas vão trabalhar mais. Então, eu vou ficar desmontando gordura e jogando para dentro, desmontando gordura e jogando para dentro. Tudo bem, você pode jogar um monte de gordura para dentro aqui. Mas se não tiver coar para todo mundo aqui dentro, o que adianta? Então, o limitante, quando a gente fala de queima de gordura, né, se é que essa palavra pode ser usada, que é a beta-oxidação, não é ficar jogando gordura para dentro da mitocôndria, é disponibilidade de coar dentro da mitocôndria. É isso que vale ouro, é isso que limita a queima de gordura. E como é que eu construo mais coar na mitocôndria? Construindo mais mitocôndria. E como é que eu faço isso? Exercício, tá? Você vai conseguir aumentar o número de mitocôndrias e o tamanho dessas mitocôndrias. E aí você vai conseguir formar mais coar aqui dentro. Então, por isso que o efeito da carnitina é um tanto quanto limitado aqui. Ela tem outros papéis importantes no esporte, mas aqui ela é bem limitado. Para cada molécula de CoA que nós temos, a proporção que a literatura diz é para cada um CoA, nós temos 1000 carnitinas. Ou seja, não falta carnitina, falta muito CoA, tá? E aí sim você entrou no processo de beta-oxidação, que é você jogar esse ácido graxo lá dentro, para você oxidar lá no final do ciclo de Krebs uma forma de gordura. Tá bom. Quando nós falamos de termogênico, pessoal, a gente não está falando disso aqui. A gente está falando disso aqui. É isso que o termogênico ajuda a fazer, a quebrar a gordura. A ir lá e estimular a cascata de sinalização que vai fazer a lipólise. Tá? Aumentar o gasto energético vai nos ajudar aqui. Aqui é um processo que depende muito de biogênese mitocondrial. A gente até pode fazer isso na nutrição através de compostos bioativos, né? Compostos fenólicos, resveratrol, por exemplo. Sim, podemos. Mas nada substitui o exercício, tá? O exercício é a ferramenta fundamental para isso. Então, olha só que interessante. Esse é um artigo que eu gosto muito, né? E ele está disponível gratuitamente para vocês pegarem aí. Olha, ele fala sobre gasto energético. Isso aqui é um gasto calórico de uma pessoa, né? Isso aqui é só para a gente dar aula, né? Não é assim 100%. Então, aqui você tem 100% do gasto calórico de um indivíduo, tá? E o que ele está mostrando? Ó, 70% do gasto calórico da gente vem do gasto energético de repouso. O restante vai empilhando aqui, ó, é efeito térmico do alimento, a atividade física, mas a nossa grande margem de gasto energético está no gasto calórico de repouso, que é como eu estou agora, sentado trabalhando, vocês sentados assistindo, é o que a gente faz na maior parte do dia.
A gente não passa a maior parte do dia treinando. A gente passa a maior parte do dia próximo do nosso gasto calórico de repouso. Então, olha só, né? Se eu quero que um termogênico me ajude, ele vai ajudar muito nesse momento aqui. Agora eu estou parado. Meu gasto energético está baixo. Eu preciso de ajuda para gastar energia. Quando eu for treinar, o exercício já vai me ajudar. Ele já vai fazer o papel termogênico dele. Se for para eu pedir socorro, não é na hora que eu estou treinando, é na hora que eu estou gastando pouco, porque é isso que eu faço a maior parte do dia. Então, se eu fosse aplicar um termogênico em alguém, eu aplicaria naquele momento do dia ou naquelas horas que ela está gastando pouca energia. Pô, Nicasso, mas a gente vai ver aí que esse termogênico ele aumenta o gasto calórico em 100 calorias, 150 por dia. É verdade, a gente vai ver que ele aumenta muito pouco. Mas pensa numa pessoa que você faz uma calorimetria de repouso e ela tem um gasto calórico muito baixo. Será que 150 calorias por dia não ia ajudar ela? 100 calorias por dia são 700 calorias a mais em uma semana. 150 calorias a mais por dia são 1.000 calorias a mais por semana. Para quem tem o gasto energético baixo, será que é pouco? Copo meio cheio, copo meio vazio. Depende de como você olha, tá? Outra ferramenta que eu poderia trabalhar é aumentando minha massa magra. Se eu aumentar minha massa magra, meu gasto energético de repouso também vai melhorar. Beleza. Como é que eu aumento massa magra? Com dieta, hidratação e exercício. Principalmente o exercício de força. E se eu suplementar um pré-treino que me faça treinar melhor, e esse treinar melhor, em longo prazo, vai aumentar minha massa magra, que por sua vez vai aumentar o gasto energético? Sim, é um caminho mais longo, indireto, mas não é errado pensar assim. Você também pode pensar dessa maneira. São condutas, são possibilidades. Qual é a melhor? Não sei, eu não sei quem é seu paciente, não sei como você pensa, não conheço a sua dieta. Eu estou aqui para tentar mostrar que existem possibilidades. Aí o bom senso de vocês vai falar se isso faz sentido ou não, para quem, quando, como, tá? Mas existem dois caminhos. Eu posso aumentar diretamente através de um termogênico, tá? Ou eu posso usar um estimulante que me faça treinar um pouco melhor, e isso vai promover adaptações em médio e longo prazo, que por sua vez vão refletir no meu gasto calórico de repouso, tá? Esse termo fat burner aqui, ele já é ultrapassado e até proibido, né? Aqui tem algumas maneiras pelas quais se fala que ele poderia ajudar, né? Tudo isso é um tanto quanto discordante. Então vamos ver trabalhos científicos, né? Com algumas coisas que tem estudo na literatura, não necessariamente tem comprovação, tá? E que podem nos auxiliar de alguma maneira. Então aqui vocês estão vendo, ó, o que está em negrito aí para vocês na tela, é o que a literatura tem trabalho suficiente para discutir, tá? O que não está em negrito é que tem trabalho, mas que não vale a pena discutir. Não vale a pena bater papo sobre isso, porque ainda é muito superficial. Então, você vê que não tem tanta coisa e não é tudo que a gente defende como positivo ou negativo. É só um fato, né? O que tem estudo disponível para a gente falar sobre gasto energético, tá bom? Isso aqui eu vou passar porque eu quero me ater mais aos estudos com vocês daqui para frente. Vamos trabalhar com estudos agudos, tá? Vamos lá. Olha que legal esse trabalho, ó. O efeito agudo é uma dose só de um termogênico, uma bebida termogênico contendo 140 ou 100 miligramas de cafeína no gasto energético e no metabolismo de gordura no repouso e durante o exercício. Então, olha que bacana. Ele testou duas misturas termogênicas, elas são diferentes no teor de cafeína, 140 e 100 miligramas. Tá vendo também que não precisa daquelas pauladas todas, né? 400, 420. Aquilo ali é muito mais pensado, talvez, no sentir alguma coisa. A gente tem isso, né? Eu falo isso sempre, né? A gente tem, é curioso isso, né? Esse suplemento é bom, ele bate pra caramba. Aí eu falo pra pessoa assim: o que que é bate? Aí ela fica me olhando e não sabe definir. Eu não sei o que que é bate, o que que é pega, eu não sei o que que é isso. Suplemento pega, suplemento bate. Eu não sei o que que é isso. Eu sei que a gente pode falar de taquicardia, aumento de frequência, isso não é legal de ter, isso é desconforto, tá? Então a gente precisa trabalhar com doses muito altas quando a gente fala de termogênico, né?
A gente pode falar de aumentar a temperatura do corpo com uma quantidade razoável disso. E aí ele viu isso no repouso e durante o exercício. Então vamos lá, olha só. Essa aqui é a característica das pessoas. Aqui tem 140 miligramas de cafeína, e essa é a mistura que eles dão, tá? Guaraná, gengibre, extrato de chá verde e epigalocatequinas. Um parênteses aqui, daqui para frente vocês vão ver estudos, vocês vão ver assim, que tem vários trabalhos com termogênico com pré-treino. Nenhum deles usa a mesma fórmula. Esse é o grande problema da literatura, não é heterogêneo. Então tem que abrir a cabeça. Então quando você vê assim uma fórmula, fala assim, mas esse quantidade de gengibre que tem aí não vai fazer efeito. Mas a gente não está olhando o gengibre, a gente está olhando a mistura. É diferente, tá? Se você pegar um pré-treino que tem 1 grama de creatina, você vai falar assim, nossa, mas 1 grama de creatina não enche o músculo. Sim, mas você não está suplementando creatina. Você está suplementando um pré-treino. É diferente, não dá para isolar, olhar cada um deles, porque de fato não vai fazer sentido. Você tem que olhar a mistura, tá? E elas são diferentes, porque esses estudos são todos feitos lá fora. E a legislação lá fora é mais flexível, ela permite misturar as coisas, tá? Então essa é a primeira o grupo, esse é o segundo. Tudo igualzinho ali, o que muda é o teor de cafeína, 100 ou 140 miligramas, tá? Aqui é a média de cafeína por gramas que eles ingeriam na semana, 800 aqui por semana, tá? Não é por dia, tá? E o placebo que não tomava nada. Bom, vamos ver o que aconteceu. Aqui é o gasto energético de repouso, ou seja, tomei uma dose desses negócios e vi ali durante 90 minutos como é que aumentou ou não o meu gasto energético. Esse aqui é o grupo placebo, ó, que eu estou passando o mouse. Esse é o grupo com 100 miligramas de cafeína, esse é o grupo com 140. Se você olhar na escala aqui, ó, não é nada absurdo, né? Eu estou falando de 1.550 para 1.650, 100 calorias. Mas é o que eu falei, para quem? Depende para quem que a gente está falando. Eu não estou buscando um emagrecimento rápido aqui. Eu estou procurando incrementar o gasto calórico daquela pessoa. Porque provavelmente ela pode ter algum distúrbio clínico que leve a um metabolismo mais lento, ou ela tem um gasto energético de repouso menor porque ela restringiu a dieta por muito tempo, ou ela é sedentária, não faz exercício, de alguma maneira eu estou querendo ajudá-la a gastar um pouco mais de energia. Possibilidades, tá? Legal. E ele mostrou que essa fórmula com 140 aqui, ela foi um pouco superior, estatisticamente superior. Boa. Aí o que, que ele mediu? A quantidade de glicerol no sangue. Ora, quando eu faço lipólise, o que, que eu libero? 3 ácidos graxos mais um glicerol. Se eu conseguir aumentar a quantidade de glicerol no sangue, provavelmente eu consegui. É um sugestivo que eu aumentei a minha lipólise, tá? E aí ele mede, por calorimetria, a oxidação de gordura no repouso. E aí ele vê que existe uma tendência forte a você gastar um pouco mais de gordura no repouso em relação ao grupo placebo, e isso de uma maneira dose independente. Quanto mais cafeína, você vai observar um resultado incrementado. É a solução do emagrecimento? De longe, não. Mas ajuda? Pode ser que sim. Depende do contexto que a gente está aplicando isso. Aí, ele deu para essas pessoas tomarem como pré-treino e mediu a oxidação, o gasto de gordura durante o exercício. O que, que aconteceu? Nada. Porque o próprio exercício já satura esses mecanismos de oxidação lipídica. Então, por isso que eu falei lá atrás, se eu fosse dar um termogênico para alguém, quando que eu daria? Por conta de evidências como essa aqui, eu não daria antes do exercício. Termogênico, não. Eu daria mais próximo da situação de gasto energético baixo, para tentar ajudar, que é o repouso. O exercício já faz esse papel um pouco, tá? Vamos ver mais um trabalho, ó. Bom desenho experimental, 12 pessoas fisicamente ativas, consumiam menos de 200 miligramas de cafeína por dia, e aí ele deu um pré-treino. Ó, já é outra mistura, nem se compara com o anterior. Ó, extrato de chá verde, erva mate, extrato de semente de guaraná, cafeína anidra, sal palmeto, foti, pimenta caiena e um negócio muito conhecido de alguns aqui chamado ioimbina, que é um alcaloide, tá? Primo da cafeína, que lá fora o pessoal toma igual farinha, você vende em pó isso daqui para você tomar, e aqui no Brasil ele é vendido como medicamento para disfunção sexual. Se isso causasse ereção em alguém,
as academias populares aí, a gente ia ver um escândalo atrás do outro aí, porque se você for na farmácia agora, nessa época de final de ano, talvez você não encontre isso aqui para vender, que você compra sem receita, tá? Então, só para mostrar como a legislação lá de fora é diferente da daqui, a gente é bem mais restrito a isso, né? Faziam exercício até exaustão voluntária, tá? Aqui é pré-treino, hein? Tá? Não é termogênico. Ó, desempenho, exaustão, conseguir fazer mais, pedalar até conseguir chegar no limite, aumentar o limite, tá? Eles faziam 3 horas antes do exercício, isso aqui era para ver aumento de gasto ou não energético de repouso, antes do exercício e durante o exercício, tá? Então vamos lá, o que a gente está vendo aqui? Ó? Oxidação de gordura, oxidação de carboidrato, tá? Antes do exercício, imediatamente antes e depois, tá? Então vamos lá. Observou-se algum resultado? Não, uma tendência forte aqui a aumentar a oxidação de gordura em repouso, mas não dá para falar que é um efeito significativo. O que essa mistura causou de positivo? Isso aqui é uma escala de percepção de esforço. A cada 3, 6, 9, 12 minutos, a pessoa chegava no cara que estava pedalando e falava: o quão difícil está para você? De 0 a 10. E ele falava a percepção do esforço dele. Aí você tem o grupo que suplementou e o grupo que não suplementou. O grupo que suplementou essa mistura demorava mais a perceber o esforço, ou seja, ele tolerava mais o exercício. Isso é pré-treino. É fazer você treinar melhor, fazer você conseguir aumentar a sua capacidade física, sem necessariamente aumentar gasto calórico. Pré-treino foi feito para você treinar melhor. Ponto. Percepção de esforço é o principal indicador. Gasto energético é outra coisa, é termogênico, tá? Vamos para mais um trabalho aqui, ó. Esse é um trabalho com dieta, tá? Eu vou passar ele porque, enfim, eu prefiro focar nos trabalhos com pré-treino aqui agora. Nosso tema é suplementação. Vamos para mais um. Efeito agudo. Bom desenho experimental. São jogadores de futebol americano, atletas de alto rendimento, portanto, uma média de 18 a 19 anos, e esse era o pré-treino. Aí é o que eu te falei, se você ficar analisando as vírgulas aqui, vai perder o sentido, concordo. 2 gramas de creatina não vai fazer efeito. 3 não vai. Mas não é isso que a gente está olhando. A gente está olhando um pré-treino. É a mesma coisa que você olhar um polivitamínico. Tá? Você vai estar dando uma mistura lá de um monte de coisa. Tá bom? Então aqui tinha carboidrato, pouquinho, né? 4 gramas, creatina, betalanina, betaína, taurina, N-acetilcisteína, fosfatidilcolina, citrulina, malato, extrato de beterraba, que é o famoso nitrato, tem ali dentro, né? E cafeína na dose de 300 miligramas. Esses daqui são considerados aqui no Brasil, inclusive, medicamentos também, tá? O que eles faziam? 30 minutos antes da sessão de exercício, tá? Não falaram sobre dieta. Dava o suplemento e o cara ia lá e ia ser testado. Aqui a potência média que ele gerava. O grupo suplementado conseguiu gerar mais potência média em relação ao grupo placebo. Variável de treino, melhora de potência, não é composição corporal. Isso é pré-treino. É para treinar melhor, melhorar a capacidade física, tá bom? E aí, claro, como eu disse, esse é um resultado que você não vai ver dentro do consultório. Esse é um resultado que quem vai te contar se ele existe mesmo é o treinador. Mais um suplemento aqui, ó. 12 é o mesmo trabalho do grupo anterior, tá? Só que aqui ele foi ver um efeito mais cognitivo. Isso também faz parte do pré-treino, tá? Se você estiver envolvido num esporte onde a cognição se faz necessária, e aqui a gente tem teste de reação e também tem um pouco da parte de força também, tá? O que ele dava aqui, ó? Cafeína, vitaminas do complexo B, aminoácidos, creatina, betalanina, era o mesmo suplemento anterior. É um segundo trabalho do mesmo grupo, tá? Vamos lá, tempo de reação em quem tomava o suplemento e quem não tomava. Efeito cognitivo, reação, foco, atenção, tá? São jogadores de futebol americano, eles têm que reagir rápido. Comando é rápido, eles têm que pensar rápido e reagir. O tempo de reação era menor, ou seja, mais rápido, eles eram mais eficazes no grupo suplementado em relação ao grupo placebo. Efeito cognitivo. E aqui a gente tem, olha só, o número de repetições
que eles conseguiam fazer com 75% da carga máxima no leg press. O grupo que tomava esse suplemento de pré-treino conseguia fazer, numa média, 12, 13 repetições com essa carga. O grupo placebo fazia 10. Isso é pré-treino. É treinar melhor. Pô, mas isso aí não pode ser um efeito placebo? Pode. Mas melhorou seu desempenho? Melhorou. Então, o efeito placebo funciona também. Também pode. Se você fizer um campeão com efeito placebo, por que não? 3 repetições é muito pouco. Depende com quem que eu estou falando. Com quem começou a treinar agora ou com quem já está com a base fisiológica toda pavimentada. 3 repetições a mais hoje, 3 a mais amanhã, 3 a mais depois de amanhã. Na semana, como é que ficou meu volume de treino? Será que isso não vai contribuir para um ganho de força, para um aumento de massa magra? Claro que vai. Mas depende para quem que eu estou falando, tá? Então, esse efeito ergogênico do pré-treino, ele pode ser tanto central, dependendo do que você colocar dentro dele, quanto periférico. E, de novo, eu insisto, não é no consultório que você vai ver esse resultado. Não é o paciente que vai te contar. O paciente não sabe reportar dado técnico. Quem vai falar isso para você é uma equipe que você está conectada ou um profissional que você se conectou, tá? Esse eu acredito que seja o último estudo agudo que eu tenho para mostrar, tá? Também, ó, tá aqui a composição deles, né? Tem alguns estimulantes que vale a pena citar, ó, taurina e cafeína, tá? Você percebe que os pré-treinos são muito baseados nisso, né? E aí a gente tem resultados sobre percepção de esforço a nível central, né? Fadiga, alerta, foco na tarefa, tá? E corroborando o estudo anterior que falava que era um efeito central e periférico, tá? E aí, isso pode se traduzir mais uma vez a nível muscular. Aqui é o número de repetições máximas que a pessoa conseguia fazer até a falha no supino reto. Percebe que não é muito mesmo. Ó. O grupo placebo fazia 9, o grupo suplementado fazia 10. É uma repetição, 2 repetições, 3 repetições, tá? Mas a gente consegue associar isso com mesmo com o trabalho anterior, com uma geração de potência um pouquinho maior também. E os estudos crônicos, né? Porque você falou, Nicastro, que se eu treinar melhor, pode ser que isso impacte na minha composição corporal, né? Então, se eu ficar, você mostrou aí que se eu tomar um pré-treino hoje, eu ficar suplementando, pode ser que isso melhore minha composição corporal também, né? Porque eu vou treinar melhor. De fato, está aqui um estudo crônico com suplemento pré-treino, né? Contendo tudo isso daqui que vocês estão vendo, e ele mostrando que não só melhora a capacidade anaeróbia, como também pode melhorar a composição corporal pelo fato de você treinar melhor, tá? Aqui eu cobri porque ele mostrou o nome do suplemento. São 8 semanas tomando pré-treino, tá? E avaliando essas questões mais morfológicas de composição corporal, tá? Essa é a composição do pré-treino, tá? Então, de certa maneira, tomar 8 semanas isso daqui significa que durante 8 semanas você tomou de uma vez só BCA, creatina, betalanina, etc., antes do treino, tá? É isso que ele fez. Ele montou um pré-treino, talvez ele tenha transformado aqui 3, 4 suplementos em um só, ficou mais confortável, de certa maneira, né? E ele consumiu isso por 8 semanas. 30 minutos antes do treino. O que aconteceu? Mudança na força, aqui no supino reto, né? Esse é o grupo que não suplementou, tá? Esse é o grupo que suplementou. Então, percebe que a mudança na força... Desculpa, ó. Esse aqui é o grupo que suplementou, ó. Tá vendo? Ó? Olha a mudança na força em relação ao grupo placebo com 4 semanas já de suplementação e 8 semanas. Já é visível, né? A mudança na força aqui no supino reto. Aqui ele mediu por ultrassom, hipertrofia muscular, então com 4 semanas, aqui é a espessura do quadríceps, né? Do grupo que não tomou pré-treino, isso aumentava 3,8%, com 8 semanas 4,5%, já no grupo suplementado 7,8% e quase 12%. E aqui massa magra, composição corporal total, né? O grupo placebo chegava a aumentar quase 3 e 4% de massa magra ao longo do tempo, enquanto que o grupo suplementado conseguia, por treinar melhor, conseguia aumentar a força, tolerância ao esforço de 4 a 8% ali de massa magra, tá? Consumir pré-treino é seguro? Depende para quem, né? A gente não vai dar isso para uma pessoa hipertensa, por exemplo, afinal, isso pode ter um monte de estimulante ali dentro, tá? Mas a literatura fala que sim, né? A literatura fala que existe um grau de segurança razoável se você considerar a condição clínica de cada um.
Então, as conclusões, cara, que eu queria que a gente ficasse é: esporte é uma coisa, estética é outra, logo, termogênico é uma coisa, pré-treino é outra, tá? Mas nada vai ser suficiente se você não tiver essa base bem estruturada, tá? É muito importante. Tem estudos que eu mostrei na aula que deixam isso muito claro, tá? Termogênico é algo voltado para gasto energético de repouso, para ajudar a gastar mais energia. Pré-treino, a gente precisa monitorar isso com acompanhamento multidisciplinar, porque a resposta não está no consultório. Logo, não é para qualquer um, tá bom? Os protocolos são muito heterogêneos, né? Vocês viram que tem fórmulas e fórmulas aí que eles saem misturando na literatura, em boas revistas, tá? Mas não dá para a gente estabelecer um padrão como existe com creatina, betalanina, por exemplo, tá bom? E aí, a gente está fazendo essa aula de hoje, obviamente, porque a Performance está lançando um produto. Eu não sei se chegou até vocês já. Deixo a Patrícia aqui, representando a parte mais marketing comercial da Performance à vontade agora para falar comigo. Mas a gente lançou, no último mês, esse café energético. Então, você vê que todos os lançamentos da Performance, eles passam por um cunho científico antes, né, para que a gente consiga chegar numa fórmula interessante. A gente lançou esse café energético, tá? Que tem uma função como pré-treino bem interessante, tá? É um produto que vale a pena degustar. A Patrícia, quer falar alguma coisa? Oi. Não, Nicastro, se você quiser falar, mas na verdade o Fan Coffee, ele é uma associação, né, de cafeína, mas principalmente de aminoácidos, Sim. né, e que isso sempre a gente julga muito importante em todas as formulações, e um sabor muito bom, que é a marca registrada da Performance Nutrition. Então ele é um coffee, né, de cafeína, e tem peptídeos de colágeno hidrolisado tipo 2, que é o Verisol. Então, assim, é um produto premium que é realmente atendendo a tudo isso que você acabou de explicar. Exato. Se vocês forem olhar a comparação, a composição desse produto com os estudos da literatura, vocês vão ver que ele é bem similar a algumas coisas, bem similar mesmo a algumas coisas que eu mostrei, tá? Um produto bem fundamentado. Para quem não pegou no começo da aula, eu vou deixar de novo aqui, ó. Esse aqui é meu Instagram, tá? Quem quiser falar comigo lá, tirar dúvidas, conversar um pouco mais sobre qualquer assunto além desse, estou à disposição, tá? Esse é o Instagram da Performance. A gente tem mais 2 ou 3 webinários para fazer esse ano ainda, bem legais. Então, sigam lá o Instagram da Performance também, para que vocês possam acompanhar os lançamentos e também as nossas aulas, que são tudo da Performance, da ponto de vista educacional, é gratuito, tá? A gente faz questão que vocês tenham acesso às informações da melhor maneira possível, tá? E visitem lá e se inscrevam no canal do YouTube da Performance também, porque essa e outras aulas ficam lá à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham somado na vida de vocês um pouco. Foi bom estar aqui com vocês. Vou deixar aberto para perguntas, caso alguém queira. Você disse que o exercício já faria essa função de aumentar a termogênese, então valeria a pena dar termogênico em outro momento para aumentar a TM em repouso? Foi Mas exatamente isso. Mais o que? Desculpa. Então, continua. Mas a dúvida é se qualquer exercício já cumpre essa função de atuar na termogênese, ou se for leve, como caminhada, alongamento, pilates, etc., caberia termogênico antes para tentar aumentar ainda mais a termogênese durante esse tipo de exercício que não é tão intenso? Aqui eu respondi a primeira já, mas não é todo exercício que faz o mesmo gasto energético, né? Caminhada é uma coisa, musculação é outra. Você precisa entender a fisiologia daquela atividade para entender se o gasto é alto ou baixo e qual a via energética que está sendo mobilizada ali. Isso é a fisiologia do exercício, tá? E sobre usar a termogênica em repouso, sim, é isso, exatamente isso que foi dito na aula. A doutora Iara da Andréia Soares fala ótima aula. Obrigado. Eduardo Perini, Patrícia está na Performance desde a fundação, sabe tudo. Ah, Eduardo. Eduardo, um cliente da Performance, agora é nutricionista também, né, Eduardo? Obrigada. Otávio Paula Souza, aula espetacular. Cristina Santos, parabéns pela aula. Obrigado aos dois. Tatiana, maravilha, obrigada. A mesma dúvida, desculpa, mandei 2 vezes. Não tem problema. A Nayara, amei a aula.
Adriana Obrigado. pediu, vocês podem mandar alguns para dar para os pacientes? Sim, vai ter amostras, Adriana, do Fan Coffee. Aproveitando que ela falou, sabe que isso é uma coisa bem legal que eu tenho feito. Esse é um produto que eu deixo na minha salinha lá no consultório. E eu tenho uma equipe de nutricionistas hoje, bem grande na Care Club. E eu ponho eu falo para eles, olha, tá aqui legal para vocês servirem para as pessoas. Eu acho que todo mundo deveria degustar. É bem, bem gostoso. É sim. Além de ter todo o benefício do suplemento, ele é muito saboroso, né? Parece um cafezinho cremoso mesmo. Isso aí. Vanessa Amarante Carvalho, parabéns pela aula. Marcos Roberto Rodrigues, show, muito esclarecedor sobre os 2 produtos. Obrigado. Ludmila, parabéns, Nicastro. Obrigado. Adriana, uhul. Gisele Marcondes, queremos amostra sim, a aula foi maravilhosa, obrigada. Legal. Bacana, que bom que vocês gostaram. Fiquei feliz com os feedbacks de vocês. E aí a gente continua conversando depois, nos congressos, na rede social. Porque vocês estarem sempre perto da performance, né? A gente faz questão de ter um relacionamento muito aberto, transparente com vocês, prescritores, porque vocês sabem o quão importante é e difícil hoje a gente ter marcas que se preocupam com essa parte educacional e em levar para vocês produtos de boa qualidade. Isso, exatamente. E logo, agora já na segunda semana de novembro, nós vamos ter um novo workshop, um novo webinar, na verdade, né? Que vai ser sobre ômega 3. Nós vamos divulgar. É isso aí, aguardo vocês no ômega 3. Isso. Vai ser muito interessante também. Um spoiler já, né, doutor Humberto? Deixa eu sair aqui para ver vocês um pouco. Pronto, é isso. Bom, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.